Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 28 de março de 2022. Está no ar o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, número do WhatsApp apareceu na sua tela, antes tem o nosso QR Code, olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em audiências públicas, Câmara de Campinas debate projeto de lei sobre não obrigatoriedade de máscaras para crianças e optometria, os efeitos para a saúde pública e providências a serem tomadas pela administração pública municipal. Projeto da vereadora Débora Palermo que torna obrigatória a presença de representantes de todos os órgãos e setores responsáveis pela rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente do município nas reuniões intersetoriais da rede, agora é lei. Proliferação de pernilongos exige cuidados no outono. E com apenas 13 anos, o jovem Caio Tempone passou em primeiro lugar no curso de Direito em Universidade do Rio de Janeiro e está no quadro De Olho na Educação. Segunda-feira, início de mais uma semana e para você que está em busca de um estágio aqui na cidade de Campinas, confira as oportunidades para a Companhia Aérea Azul. A Azul está com inscrições abertas para o primeiro programa de estágio técnico para estudantes de manutenção em aeronaves. O estágio vai oferecer oportunidade para estudantes aprenderem na prática uma nova profissão, atuando no hangar de manutenção da Companhia Aérea em Campinas. As inscrições vão até o dia 31 de março e o estágio tem duração de 12 meses, com o início das atividades em maio. Para participar, o estudante precisa ter concluído o módulo básico do curso técnico em manutenção de aeronaves em escola credenciada pela ANAC, disponibilidade para trabalhar em Campinas, ter idade igual ou superior a 18 anos. O processo seletivo terá testes online, dinâmicas em grupo e entrevista. Mais informações, o interessado encontra no site da empresa. Olha só, a Sanasa vai interromper o fornecimento de água amanhã, terça-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, para realizar um serviço de interligação de rede nos bairros Vila Saltino, Parque Centenário, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Aldeia do Sul, Bacuri e Chácara São Francisco do Aeroporto. Então, moradores destes bairros façam a reserva no dia de hoje para evitar transtornos amanhã. E olha só, há uma semana estamos vivendo o outono e nesta estação é preciso ficar muito atento e tomar cuidados com a proliferação de pernilongos. Picadas de pernilongos, meu Deus, ninguém merece. E no outono, então, tudo piora. A nova estação indica que o momento é de se precaver contra a ação deles. A proliferação destes insetos indesejáveis é comum nesta época do ano. Conversamos com um médico dermatologista que faz um alerta sobre possíveis reações de picadas de pernilongos. O que a gente percebe é que nesse período do outono a gente tem uma proliferação maior de insetos, então a gente pode ter tanto de pernilongos quanto mosquitos. E assim, essa reação da picada desses insetos com a pele pode provocar lesões, às vezes lesões
que incomodam, assim, que levam bastante prurido, um desconforto tanto no dia a dia, assim como a gente não pode esquecer que muitos desses insetos, como a Aedes aegypti, ele pode transmitir doenças graves, como por exemplo a dengue, a chikungunya e até o zika vírus. E isso daí a gente tem que tomar atenção, porque assim, além dos cuidados ambientais que a gente precisa ter para evitar a transmissão dessa doença, também cuidados de uso de repelentes adequados, direcionados para a idade específica, justamente para ter uma qualidade de vida melhor. Ele conta que o pernilongo se atrai com substâncias contidas no suor e na pele. Os estudos eles mostram que os pernilongos eles se atraem por substâncias que são produzidas, tanto no suor quanto na pele. Então, assim, muitas vezes o ácido lático ou até o gás carbônico que a gente libera no processo de respiração, eles funcionam como atrativos para pessoa, para identificar o ser humano e ele picar o ser humano. E muitos repelentes que a gente habitualmente usa, eles atuam justamente nas antenas desses bichos, bloqueando os receptores, por exemplo, do dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então ele não identifica, e muitas vezes não identifica a pele, e às vezes ele não vai picar em função disso. Então isso é bastante interessante, assim, para a gente saber como é que funciona a atuação desses produtos. O médico passa dicas de como evitar que esses insetos façam visitas no seu quarto, por exemplo. O ideal para a gente evitar, além dos cuidados ambientais, né, por exemplo, evitar água parada, usa telas de proteção, às vezes nas janelas. É importante que a gente lembrar que existem repelentes. Existem repelentes que são específicos para cada idade, existem alguns que são até a partir dos 3 meses de idade. E esses repelentes é importante a gente fazer essa reaplicação periodicamente de acordo com o que está indicado. E olha, encarar os pernilongos realmente não é das tarefas mais agradáveis. A Anne, por exemplo, foi picada recentemente por um pernilongo, teve reação. Tá passando aqui, ó, por atendimento. O que aconteceu com você, Anne? Sim, eu fui picada e aí chegou a inflamar e eu tive que tomar até antialérgico, porque eu tenho bastante reação. Bom, essa é de fato uma preocupação, né, doutora? As reações com as picadas de pernilongo. Sim, o que a gente nota é que na maioria das vezes, quando é pouca picada, elas vão ficar limitadas aos locais mesmo onde o pernilongo picou. Mas muitas vezes, de acordo com a intensidade, às vezes viagem às praias, que tem uma grande infestação desses animais, então a gente pode ter uma intensidade maior da reação alérgica, e muitas vezes necessidade de uso até de antialérgicos e corticoides venosos para ter uma melhora do resultado. Por isso, a Anne precisa tomar todos os cuidados. Sim, eu sempre carrego o repelente, né, que é o mais importante para a gente, né, se prevenir contra os pernilongos. Você não pode nem ouvir falar em pernilongo. Ah, não. Senão já dá coceira, né? Realmente é bem desagradável, né? Hora de falarmos sobre a pandemia da Covid-19. O Brasil registrou neste domingo 10.239 novos casos, chegando agora à marca de 29.842.418 casos desde o início. Nas últimas 24 horas foram registradas 117 mortes. Desde o início, 658.879 pessoas perderam a vida. Aqui em Campinas, hoje nós teremos a atualização de dados do fim de semana. Vamos falar agora das notícias do Legislativo? Olha só, a gente tem aqui as frentes parlamentares que foram realizadas desde o início do ano passado e hoje nós vamos falar sobre a do meio ambiente que fez a primeira reunião. Para abrir os trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista, o vereador e presidente Luiz Rossini recebeu em seu gabinete a bancada do PT da Câmara de Campinas. Cecílio Santos, Guida Calisto e Paola Miguel conversaram com o parlamentar sobre as diretrizes da frente aqui na casa. É bem ousada a proposta, né, de atuação da frente, mas por ser uma coisa nova, nesse momento nós queremos ouvir os vereadores que participam das frentes. Nós tivemos agora a reunião com os vereadores da bancada do PT, interessados em participar, em contribuir, querendo saber como é que vai ser esse funcionamento. Nós vamos chamar os outros vereadores que também assinaram e vão participar da frente, para ouvir deles também sugestões de como a gente pode estar
conduzindo esse processo nesse momento de organização, de estruturação da frente. Bom, falamos com o vereador Rossini, que deve coordenar, né, presidir a frente, justamente para entender, né, o que ele está pensando, como é que vai ser a organização da frente. O tema é extremamente relevante, né, nós precisamos de fato cuidar da nossa casa comum e o meio ambiente é tudo para nós, né? Então o Partido dos Trabalhadores, a bancada, quer contribuir além da organização da frente, mas também com a discussão dos temas que é fundamental para a nossa cidade. A gente está numa cidade que está tendo uma intervenção seríssima, principalmente na questão ambiental. A gente está tendo um modelo de gestão, de administração pública que está aqui alinhando determinados interesses, né, que vem aí, inclusive, impactar muito na questão ambiental. Eu fiquei bastante satisfeita dessa primeira reunião, dessa primeira conversa, tendo em vista que o líder do governo apresentou essa proposta de frente, mas que para nós, principalmente da bancada do PT, essa é uma pauta muito cara, muito importante. Então, com certeza, o nosso partido vai estar atuando nessa frente de alguma forma e garantindo, inclusive, que a população, principalmente aqueles que militam na área, possam ser ouvidos e possam ter uma ampla participação. Primeiro que a Frente Parlamentar é um instrumento novo, então estou muito ansiosa para entender como que vai funcionar essa interação entre nós parlamentares e a sociedade civil, né? Que é justamente essa diferença para as comissões que a gente tem aqui dentro da casa. Essa primeira reunião foi justamente para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que vão funcionar as reuniões aqui para frente. A gente ainda está no modo remoto, então isso traz a gente algumas limitações ainda, né? Então aquela ampla participação que a gente imaginou logo de cara foi uma reunião inicial com a bancada do PT e o presidente da Frente Parlamentar. E essa questão ambiental, ela tem crescido muito, né, com o aquecimento global, com as enchentes que tem inclusive atingido a nossa região. A gente teve um óbito aqui na região de Campinas, justamente numa região já antiga. Então é uma possibilidade da gente conseguir discutir um pouco melhor, de uma forma mais aprofundada, juntamente com a sociedade civil, que tem pesquisado muito sobre isso, como que a gente pode propor melhorias para a cidade nessa questão ambiental. Esse foi um primeiro esboço de como será a atuação da Frente Parlamentar a partir de agora. A ideia é montar uma proposta de regimento que defina a estrutura da frente, os temas que serão abordados, o cronograma de reuniões e quais representantes da sociedade civil poderão participar, uma vez que o envolvimento popular é a marca registrada desse tipo de ferramenta legislativa. Isso a gente está fazendo nesse momento, essa discussão. Começamos hoje e vou fazer com os outros vereadores e também envolvendo as universidades, né? Nós temos assim a produção do conhecimento no quintal da nossa casa, na Unicamp, na PUC, Facamp, nos institutos de pesquisa, Embrapa, Itaú, IAC, né? Instituto Biológico. Então, como é que a gente aproveita esse conhecimento e dá a oportunidade deles também virem colaborar com essa frente na discussão qualificada, né, desses temas? Eu estou bastante animado, otimista, e talvez a partir dessa a gente possa servir de referência para outras frentes na região metropolitana, no estado e em outros municípios. O vereador Nelson Osseri realizou uma solenidade de honraria para conceder o título de cidadão campineiro ao Edgar Silva Garbage, que tem décadas de atuação em projetos sociais aqui na cidade. A entrega do título de cidadão campineiro do vereador Nelson Osseri a Edgar Silva Garbage foi ao som de muitos aplausos. A solenidade, feita de maneira informal, fora das dependências da Câmara, homenageou a longa trajetória do senhor Edgar na área de desenvolvimento social aqui em Campinas. Primeiro que eu me sinto muito honrado em poder, nesse mandato, poder oferecer o título de cidadão campineiro para o senhor Edgar. O senhor Edgar é presidente do Grupo Primavera, uma instituição que eu tenho um apreço muito grande. Desde 2007 eu realizo trabalho de prevenção às drogas com os jovens ali atendidos. Sou desde a época do Pacto, da escolinha branca, que também é na região onde é instalado o Grupo Primavera. E hoje tendo essa oportunidade de conceder um título para um cidadão
que realmente faz pela cidade de Campinas. Fiquei muito surpreso, eu nunca tinha pensado que eu poderia vir a receber, e depois eu comecei a pensar, por que será que por que escolheram a mim? E como eu sabia que o vereador Nelson trabalha também naquele bairro, eu desconfiei que era da parte dele que vinha essa nomeação. O que as ações de Nelson Ossri no combate às drogas e o Grupo Primavera têm em comum é uma área de atuação socialmente vulnerável, Jardim São Marcos. Apesar de não ser nascido em Campinas, e sim no Rio Grande do Sul, Edgar Silva Garbade é reconhecido aqui, nesta honraria, por um trabalho que já existe há mais de 40 anos, dos quais 14 são dedicados como presidente. Durante a reunião solene, Edgar falou sobre sua vida. Gaúcho, há 25 anos, se mudou para a Alemanha, onde trabalhou na empresa Robert Bosch. O retorno para o Brasil aconteceu em 2002, quando os trabalhos sociais já começaram em Campinas. Desde 2008, quando assumiu a presidência do Grupo Primavera, mais de 11 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social já foram atendidos. O Grupo Primavera, que foi fundado há 40 anos por um casal chinês, está no bairro do Jardim São Marcos, que é um bairro dos muitos bairros mais pobres que a gente tem aqui em Campinas, e que esses fundadores criaram uma creche para educar as crianças. E passaram lá, pessoalmente, quase 25 anos dentro da entidade. E quando eu me aposentei, eu fui convidado a assumir a diretoria que foi em 2008. E desde então eu tenho trabalhado como voluntário lá toda semana, junto com a equipe toda do Grupo Primavera. Ele recebe mais de 500 crianças e adolescentes, meninos e meninas, e educa eles dos 6 aos 15 anos. E depois ainda tem cursos profissionalizantes. Hoje, aos 77 anos de idade, ele anuncia sua última semana como presidente da ONG, mas encerra essa trajetória recebendo o carinho de muitas pessoas com quem trabalhou por todos esses anos. Na plateia, a presença de familiares, amigos e representantes de outras ONGs parceiras. Eu acho muito importante que a gente que pode fazer esse tipo de trabalho faça. Porque essa sociedade em Campinas, Campinas não é a única cidade que a sociedade está dividida em dois grupos muito diferentes. E esse grupo, que precisa mais de ajuda, de apoio, eu acho que se cada um de nós fizer alguma coisa, pode melhorar muito. E eu acredito no trabalho das ONGs. Todas essas homenagens que ocorrem, ela é um trabalho do vereador. Isso é um projeto de lei que é votado. Esse, no caso, foi aprovado por unanimidade, né? Já ocorreram de alguns projetos terem voto contrário, e esse não. Então, assim, é um trabalho do vereador. E eu, no meu caso, eu sempre disse, eu prefiro homenagear em vida, né? Eu acho que nós temos que preservar esses trabalhos e preservar essas pessoas também, mas lembrá-las dela em vida. Então, essa homenagem é uma homenagem merecida para o senhor Edgar, e também para o Grupo Primavera. Hora de nós falarmos sobre as audiências públicas que aconteceram na última sexta-feira aqui na Câmara de Campinas. A primeira foi sobre um projeto de lei do vereador Marcelo Silva sobre a não obrigatoriedade de uso de máscaras por crianças de até 12 anos durante a pandemia da Covid-19. A sexta audiência pública para debater o projeto de lei ordinária 53/2022 do processo 235.835, de autoria do próprio parlamentar, que dispõe sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras por crianças de até 12 anos durante a pandemia de Covid-19 no âmbito do município de Campinas. O nosso objetivo da audiência pública de hoje é justamente a retirada da obrigatoriedade das máscaras nas salas de aula do nosso município de Campinas. Como todos vocês sabem, a máscara foi liberada na sexta-feira passada, praticamente em todos os lugares, restando apenas o transporte público, os hospitais e, infelizmente, as escolas elas foram incluídas nessa lista.
Como todos vocês sabem, eu venho lutando desde o início da pandemia. Uma da minhas, o que eu acredito, na verdade, é na educação, a educação de qualidade, a oportunidade para os nossos jovens. A gente sabe que existe um déficit gigantesco na cidade de Campinas de aproximadamente 7 mil crianças, né, que estão fora, que a gente fala da nossa primeira infância, que eu falo que é a base que dá sustentação para a nossa vida futura, educacional. Então, todos sabem o quanto eu venho lutando pela educação, pelas escolas abertas. E aí não podia me furtar a não trazer esse debate aqui na casa. E mais do que isso, né? Eu acho que é aquilo que eu acredito. Marcos Pompeu, pediatra convidado para debater na reunião e que já atuou no Hospital Ouro Verde de Campinas, acredita que o uso de máscara não é benéfico para as crianças. O médico infectologista Bruno Cavellucci fez uma apresentação sobre o uso da máscara durante pandemias ao longo da história. Já para Juliana Álvares, médica fonoaudióloga, o uso da máscara atrapalha o desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Também participaram da audiência Natália Gabioneta, psiquiatra da infância e adolescência, que falou sobre o impacto da pandemia na saúde mental das crianças, e Márcio Marques, médico e advogado, que falou do ponto de vista jurídico sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. Marcelo Silva encerrou a audiência, ressaltando que acredita na importância desse debate para o bem das crianças. Dizer que eu estou fazendo esse debate, trazendo, porque realmente eu acredito, porque eu sei aqui, quanto está sofrendo, quanto é ruim eu pegar ele na escola e tá com aquela máscara, e como acho que alguns comentários, eu chego no carro, filho, tira a máscara, ele não quer tirar a máscara, então assim, quando mexe com as nossas crianças, com os nossos filhos, aqui o pai não aguenta. É aquilo que eu acredito mesmo, mas sempre com responsabilidade, sem ofender ninguém, sem agredir ninguém. Sempre lutei pela educação, pelas escolas abertas, por tudo, porque eu acredito que a educação realmente ela transforma. Educação de qualidade, sem ideologismo, sem absolutamente nada, né? Fazendo o seu trabalho de uma forma imparcial e relatando os fatos de acordo com o que eles são. Em seguida, também na sexta-feira, a segunda audiência pública debateu o tema optometria e a decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu que o optometrista com diploma de nível superior poderá atender a população para realizar atos referentes à confecção de lentes de grau. O vereador Rodrigo da Farmadique, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, comandou a 7ª audiência pública sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a profissão de optometria. Gostaria aqui de anunciar o tema a ser debatido. Hoje o tema será optometria e a decisão da ADPF número 131 pelo Supremo Tribunal Federal, os efeitos para a saúde pública e providências a serem tomadas pela administração pública municipal. O vereador Fernando Mendes participou da reunião e comentou da importância desse debate. Por que eu digo que é um momento importante? Porque o mês de março ele tem uma conotação muito importante para a optometria por exemplo, o dia 6 de março se comemora o dia do optometrista, inclusive na cidade de Campinas. O dia 23 de março é o Dia Mundial da Optometria e o mês de março tem a campanha do Março Verde, que é uma campanha de conscientização visual. Então, tudo está dentro, tudo tem uma performance, mas nós temos uma preocupação, embora houve um julgamento da ADPF, houve decisões, e isso, é claro, os advogados aí vão falar, tanto de um lado como do outro, mas a impressão que se tem é que as atitudes, as ações, é como se isso não aconteceu. Thalita Pereira, que foi representando a Associação de Oftalmologia de Campinas, defendeu a posição da associação sobre a questão. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que, de forma alguma, a gente vem desvalorizar o trabalho da optometria. Realmente são profissionais importantes, mas a gente acredita que cada profissão deve atuar nos limites legais e nos limites da sua competência, da sua capacidade. A OAC ela vem fazendo um trabalho constante de alerta ao poder público
dos riscos que essa atuação fora dos parâmetros legais, extrapolando os limites da profissão, pode representar para a saúde ocular da população. É importante a gente lembrar que existem mais de 3 mil doenças que podem acometer o globo ocular e que somente o médico oftalmologista ele tem a preparação e a capacidade técnica para diagnosticar corretamente essas doenças e realizar o melhor tratamento, prescrevendo os medicamentos e as órteses, que são as lentes de grau, adequadas para a correção dessas doenças. Os profissionais em optometria, eles têm a capacidade de identificar o erro refrativo, mas a capacidade técnica para diagnosticar realmente as doenças, ela ainda continua com o médico oftalmologista. A presidente do Conselho Regional de Ótica e Optometria de São Paulo, Daniela Yamamoto, acredita que os oftalmologistas não entendem o papel dos optometristas. Nós optometristas, a gente realmente não cuida da saúde ocular, mas nós cuidamos, né, estamos preparados para saber e cuidar da saúde visual, né, que tem uma diferença. Então, a gente entende muito bem a nossa atuação, até onde nós podemos chegar, até onde nós podemos atuar, né, e assim, eu acho que a oftalmologia tem uma visão bem equivocada da atuação da optometria, né, eu acho que talvez nenhum médico tenha se proposto a ver a grade curricular, né, que o optometrista estuda. Também participaram da reunião o advogado Heron Pedroso e Ronaldo Sartório, que falaram do ponto de vista jurídico sobre a questão, e a presidente do Instituto Íris de Optometria e Fisiologia Visual, que apresentou a grade curricular do curso de optometria. O vereador Luiz Cirilo também deu sua contribuição ao debate. Quando esse projeto foi discutido nessa casa há 2 anos aproximadamente, eu era membro, na ocasião, era membro da Comissão de Legalidade e era presidente da comissão. E eu me posicionei contra o projeto. Nada contra os optometristas. Ao contrário, o vereador Bispo Fernando, inclusive, apresentou um projeto de lei onde fica designado no calendário municipal o dia do optometrista. E eu votei a favor. É importante essa profissão. Agora, o que nós não podemos, e não é reserva de mercado, na minha opinião, o que nós não podemos é atribuir, conferir ao optometrista essa missão que é dada ao médico oftalmologista. Ele passou por um período de estudo, ele passou por todo um período de graduação, com especialização posteriormente, para que pudesse atender o paciente e analisar o problema ocular, o problema que aquele paciente apresenta na visão. O advogado do CROO, Felipe Panassi, levantou o ponto sobre o impacto dessa decisão na população. Ao encerrar a sessão, Rodrigo, da Farmadic, agradeceu a presença dos convidados. Eu agora gostaria, inicialmente, de cumprimentar e agradecer a todos os presentes, todos que puderam hoje participar e deixaram aqui o seu posicionamento. Em especial aqui também aos nossos vereadores parlamentares aqui presentes, o vereador Luiz Henrique Cirilo, que brilhantemente esteve aqui hoje, dando seu posicionamento jurídico também, o vereador Fernando Mendes, que tem se destacado no trabalho à frente da Câmara Municipal, com muita seriedade no seu mandato, inclusive à frente desse projeto em defesa da optometria. E gostaria aqui de agradecer também e justificar a ausência do presidente da Comissão de Política Social e Saúde, Dr. Paulo Haddad, que hoje teve um compromisso inadiável, o qual me delegou a função como membro da comissão de estar aqui hoje presidindo. Eu creio que nós cumprimos o objetivo principal hoje da audiência pública, que era debater uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo e suas implicações na saúde pública municipal e as providências das quais devem ser adotadas após a edição dessa norma e a publicação dessa decisão. Olha só, na 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Funcionalismo Público, presidida pela vereadora Guida Calisto, foi debatido a política educacional. Acompanhe agora como foi.
A vereadora Guida Calisto, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que discute o funcionalismo público de Campinas, conduziu os trabalhos do grupo. O tema da 7ª reunião foi Política Educacional. Essa comissão que tem pautado aqui em debater com a cidade o fortalecimento do serviço público, né? Porque quando a gente discute a importância dos trabalhadores que atendem a população na saúde, na assistência, na educação, na administração como um todo, a gente caminha aí na luta de fortalecer os serviços públicos para que toda a população seja beneficiada, porque serviço público servido e prestado de forma qualificada, de forma necessária, é um direito que a população tem. A parlamentar recebeu de forma remota professores, monitores e um advogado e debateram o fortalecimento do serviço público. Só que a gente já está no meio do 2º ano, né, de gestão, e a gente sabe que as coisas podem, a tendência muitas vezes é sempre, né, vir uma pauta de ajuste, de dificultar mais os reconhecimentos dos direitos, principalmente dos trabalhadores. A gente, desde a primeira reunião dessa comissão de estudos, a gente tem percebido que a gestão municipal, ela tem uma linha, ela tem uma tendência de apontar para a privatização, para a terceirização, né, a não realização de concurso público, ela tem uma tendência mesmo de desmontar o serviço público, e isso pode cada vez mais tornar difícil as nossas lutas. Fazem parte também da comissão os vereadores Paulo Búfalo e Gustavo Peta. A vereadora adiantou como serão os encaminhamentos para a produção do relatório final em breve. Nós pensamos, enquanto mandato, enquanto conselho político, enquanto comissão, né, nós entregarmos esse relatório final para o prefeito, para os secretários, todos os secretários de todas as pastas que nós discutimos aqui, que vamos discutir, né? Então, e também a gente pensa em fazer propostas, porque uma comissão de estudos, ela só tem sentido, não dá para a gente fazer uma comissão de estudos e finalizar com um relatório que seja uma ata, né, só fazendo ali o apontamento do que foi discutido nas reuniões. Isso não faz sentido. O que nós queremos é que nós possamos aprovar, né, na finalização, no relatório final também, os encaminhamentos para poder subsidiar os servidores públicos, né, rumo na busca desse fortalecimento da nossa atuação aqui no serviço público. O projeto da vereadora Débora Palermo, que torna obrigatória a presença de representantes de todos os órgãos e setores responsáveis pela rede de atendimento e proteção à criança e o adolescente aqui no município de Campinas, nas reuniões intersetoriais da rede, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Agora é lei. Durante a 4ª reunião extraordinária de 2022, a vereadora Débora Palermo falou sobre a lei número 16.209, de autoria dela. A parlamentar preside a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sobre a lei, ela torna obrigatória a presença de representantes de todos os órgãos e setores responsáveis pela rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente do município de Campinas, nas reuniões intersetoriais da rede, bem como regulamenta as próprias reuniões. As reuniões intersetoriais são para discussão de casos de famílias, de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco. O que são essas reuniões? Toda a rede de proteção, a educação, a saúde, a habitação, a segurança pública e demais secretarias que forem necessárias participar da discussão desses casos se reúnem com o Conselho Tutelar na região dessas famílias para conjuntamente decidir medidas de apoio e acompanhamento dessas famílias com o intuito de ajudar essas famílias a se reorganizar,
e viver uma vida, oferecer para essas crianças uma vida com proteção, com qualidade, para que elas se desenvolvam plenamente. Os encontros deverão obrigatoriamente contar com a presença de um representante de cada órgão que compõe a organização. O objetivo é articular as ações e elaborar os planos de atuação conjuntos. A rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente é composta pelo Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Distritos Regionais de Assistência Social, Centros de Referência de Assistência Social e centros de referência especializados em assistência social, todos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, além da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal da Saúde. Pois é, além da presença obrigatória dos representantes desses órgãos, também poderão ser convocados órgãos públicos e privados, instituições públicas e privadas, pessoas jurídicas e também pessoas físicas que estejam interessadas ou até mesmo envolvidas no tema a ser tratado. A emenda que nós apresentamos foi quanto à coordenação dessas reuniões, que podem ser escolhidas em cada região conforme a votação das equipes que comporão essas reuniões. É de extrema importância essas reuniões para garantir proteção, para garantir qualidade de vida e acompanhamento e ajuda, apoio a essas famílias e principalmente a essas crianças. E essas reuniões garantem a presença obrigatória de todos os entes, porque antes elas ocorriam, mas a saúde não participava, ora a educação não participava, ora as ONGs não participavam, e é necessário que todos participem dessas reuniões. Só assim a gente consegue garantir proteção de verdade a essas crianças e a essas famílias. Semana começando com a nebulosidade em alta, viu? Nesta segunda-feira, este tempo permanece, né, com possibilidade de chuva para esta tarde. Amanhã, terça-feira, o sol volta a aparecer com mais intensidade, o calor retorna com força e, com isso, aumentam as possibilidades de chuva no fim da tarde. Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Amanhã, terça-feira, 29 de março, olha só, mínima de 19 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só essa história, hein? Com apenas 13 anos, o jovem Caio Temponi tem muito do que se orgulhar. O estudante descobriu que passou em primeiro lugar no curso de Direito em uma universidade do Rio de Janeiro. E é claro que ele está aqui, ó, presente, de olho na educação. Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana. Hoje a gente vai conversar com o Caio, com a mãe dele, porque o Caio tem apenas 13 anos de idade e olha, já está entrando em tudo quanto é faculdade que você pode imaginar. Ele está aqui com a gente, vai bater um papo conosco. Tudo bom, Caio? Tudo ótimo. Então tá bom. A mãe dele está por aqui também, é Laurismara. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Bom, gostaria que vocês começassem aqui a entrevista contando um pouquinho, Caio, sobre sua história. Você que tem conseguido aí feitos importantes já com apenas 13 anos de idade. Fala pra gente, por favor, Caio. Então, eu nasci em Três Rios, né, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Morei lá até os meus 8 anos, mais ou menos. E aí depois a gente se mudou para Juiz de Fora, também para eu poder estudar. E aí ano passado eu fui convidado para uma escola aqui do Ceará para vir estudar, que é a Escola Zero no país. Bom, e você passou em primeiro lugar numa universidade do Rio de Janeiro de Direito, é isso?
Estudou muito? Como é que foi? Ou foi facinho, facinho? Então, sempre tem que estudar, né? Dedicar para poder conseguir essas conquistas, né? A medalha Olimpíada, que eu também faço, ou um concurso, né? E aí, graças a Deus, com todo o meu esforço e minha dedicação, eu consegui ser aprovado em primeiro lugar na UFRJ em Direito. Bom, vamos bater um papo com a mãe dele também. Foi uma surpresa para vocês? Como que foi tudo isso? Sempre é uma surpresa, né? Mas ele já tinha feito algumas coisas, né? Com 9 para 10 anos, ele já tinha passado no Colégio Militar Juiz de Fora, sendo o mais novo da história em primeiro lugar. Aí, com 12 anos, ele passou também na EPICAR, né, em primeiro lugar, sendo o mais novo também da história, e o único a gabaritar a prova. Puxa. Aí, ano passado, veio esses 2 vestibulares, que ele também fez a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. Ele fez administração, também passou em primeiro lugar, e fez o Enem no final do ano, né, que passou em primeiro lugar em Direito. Então, assim, é muito gratificante para a gente fica muito feliz, né? Ah, não tenha dúvida. Então sempre foi assim, né? O Caio sempre foi acima da média. Mas ele também estuda muito, ele também se dedica muito, né? Ele consegue alcançar esses objetivos dele. Bom, e você quer ser o quê, Caio? Então, eu pretendo ser juiz federal. Primeiro porque eu acho que é uma profissão, assim, muito bacana, né? Poder tomar as decisões corretas para poder ajudar as pessoas, né? Porque, por exemplo, tem leis que tem mais de uma interpretação, e aí poder tomar a interpretação correta para poder ajudar, né? Isso me incentiva bastante, e também porque é uma profissão que garante estabilidade financeira, né? Ah, sem dúvida, com certeza. E você já poderia estar cursando a faculdade? Conta pra gente, mas optou em esperar mais um pouquinho. E aí? Isso, eu poderia cursar a universidade, mas junto com meus pais a gente decidiu que não é hora, sabe, para ir para faculdade agora. Eu quero passar também na prova do ITA, se Deus quiser, fazer o concurso no final do ano. E eu não quero agora faculdade, sabe? Eu quero ficar mais um ano no colégio. Aí, no final do ano, a gente vê se a gente vai querer ir para faculdade mesmo, né? Se essa vai ser a decisão a ser tomada. Ô, Laurismara, você estava contando para mim aqui que ele já poderia, né, fazer faculdade se quisesse. Conta pra gente, por favor, como que funciona toda essa situação. Sim, ele tem um laudo, né? Ele já pulou 3 anos de série. Se ele quisesse realmente, ele poderia pular mais 1 ou 2 anos e acabar o ensino médio, né? Concluir o ensino médio e ir para a faculdade. Ele tem uma lei de superdotados no Brasil. Isso é possível. Rapaz, imagina esse garoto aí, 13 anos, mais alguns anos de faculdade. Com quantos anos você seria já advogado, hein, Caio? Então, eu seria com 18 anos, né? 18 anos? 19 anos. E a única desvantagem que de eu fazer direito é isso, porque eu só posso fazer a prova para ser juiz com 25 anos. E aí tem que esperar 6, 7 anos para poder fazer essa prova. Isso me desmotiva assim, um pouquinho, né? A única desvantagem que eu penso assim, dessa área. E tem um plano B, Caio? Ou não? Ou é só direito mesmo? O plano B, né, que a minha mãe aqui quer que eu faça é medicina, né? Eu tava pensando, não falei nada, deixei você falar, né? Também é uma profissão assim, muito legal. Você gosta? Então, eu nunca tive muito contato com essa área, mas eu acho, assim, muito, muito top ver, assim, os médicos ajudando as pessoas, igual em séries de televisão que eles fazem lá cirurgias. Eu acho isso bem bacana. Ah, não tenha dúvida. Imagina, que legal, hein? Muito bom. Agora, qual é a sua matéria, o seu forte aí, Caio? Qual a matéria que você fala, pô, essa aqui não tem pra ninguém, essa quando eu entro... Qual que é? A matéria que eu mais gosto, que sou melhor, é matemática, depois física. Eu tenho até um canal no YouTube que eu ensino matemática. Aqui, ó, tem a camisa aqui, gabaritando com cartempone, tem uns sons aqui e tal. É um canal no YouTube, então, gabaritando com o Caio. Isso, gabaritando com cartempone. Aí você tira dúvida do pessoal, tudo?
Eu gravo vídeos lá, resolvendo questões, explicando teoria, resolvendo algumas questões que o pessoal me manda, né? Vocês estão morando agora onde? Fortaleza. Ah, Fortaleza. Vocês são do Rio. Somos do Rio, interior do Rio, 3 rios. Hoje nós estamos em Fortaleza. E foram para Fortaleza por quê? Porque ele ganhou uma bolsa de estudo, né, no melhor colégio do país. Aí nós fomos convidados para trazer ele para os estudos, que aqui foca muito na turma do ITA, que é um dos vestibulares mais difíceis do país, né? Olha só, pessoal, guardem bem esse nome aí, porque o cara vai decolar mesmo, hein? Que beleza, que bacana. Ô Caio, e como que é com os seus amigos, assim? O que eles falam, o que eles pensam? Então, quando eu ganho alguma conquista, sim, eles me dão parabéns, ficam bastante felizes, né? E, sabe, eles me apoiam nessas conquistas, no que eu estou estudando, então isso é bastante gratificante, assim, para mim. Bom, você também manda muito bem em redação, né? Mais ou menos. Ele não gostou muito da nota, não. Qual foi a nota? 940. Rapaz, por que não gostou? Queria mais, né? E deixa eu saber da sua mãe, como que é? Você, logicamente, tem um cara aí, um filhão super inteligente, né? Muito acima da média. E como que é? Vocês procuram conversar bastante? Porque independentemente de tudo isso, da inteligência absurda dele, ele é um adolescente, um pré-adolescente e tudo mais, né? Como que é esse lado, conversar, tal? Conta pra gente. Então, a gente, assim, aqui em casa é uma parceria. Nós Legal. 3 sempre, né? A gente, tudo que ele passa, a gente pergunta, Caio, você quer ir? Caio, é isso que você quer? E, assim, ele não perdeu o lado dele de criança. Ele brinca como uma criança normal. Ele tem o momento dele, os finais de semana, de jogar uma bola, um ping-pong, que ele é apaixonado. Todos os dias ele joga ping-pong com as crianças no colégio. Xadrez, que ele gosta muito, passear no shopping com a turminha, ir para o cinema. Então, tudo isso é muito controlado, é muito conversado, ele tem o momento dele, ele sabe que não é porque mas ele só tem 13 anos, mas ele tem que ter o momento dele, a hora dele para estudar. Então, ele sabe que ele tem a hora para estudar e a hora para se divertir. Bom, isso é fundamental, né? Esse tipo de conversa, essa parceria que vocês estão falando. Agora eu quero ouvir de você, Caio. Como que é esse papo aí com a sua mãe, enfim, com a sua família? Então, eles sempre me apoiam, né? Sempre perguntam se eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo, se é realmente aquilo que eu faço. Então, isso eu acho que é bastante importante, né? Ter essa interação com os pais, com os familiares, né? Ele tá gostando de Fortaleza aí, Caio? Sim, muito legal. Legal. E seus amigos, eles torcem mais aí pro Leão ou pro vovô? Flamengo. Flamengo? Aí em Fortaleza? Mais do que Fortaleza e Ceará? Sim, eu acho que o Flamengo e depois o Fortaleza, que eles mais Você é flamenguista, pelo jeito, né? Isso. Bom, eu queria saber de você, ô Caio, como que é a sua rotina, cara? Quando você acorda para estudar, como funciona? Você estuda muito em casa, não? Então, de manhã eu gosto de revisar as matérias que eu estudei no dia anterior, na semana. E de tarde tem colégio, mas como não tem colégio, eu faço exercícios, vejo mais aquela matéria. E aí, de noite, quando eu chego um pouco mais cedo, eu estudo um pouquinho mais. E quando eu já chego um pouco mais tarde, aí eu janto e vou dormir. Bom, e qual o próximo desafio aí? É a prova do ITA, né? Que em outubro eu vou fazer. E se Deus quiser, né? Dedicar bastante para conseguir bem, né? Ter um resultado bom. Eu confesso, viu, Caio, que eu vou ficar super curioso, né, para saber um dia, puxa vida, aquele garotinho que eu entrevistei, 13 anos de idade, tá entrando, não é, em várias universidades, desde garoto aí, conseguindo, não é, grandes feitos.
Será que ele virou médico ou será que ele virou juiz? Eu vou ficar curioso para saber isso aí, mas para frente a gente vai ter que bater um outro papo aqui, uma nova entrevista, viu, Caio? Bom, gostaria que vocês dessem um recado aí para o pessoal que está ouvindo e que certamente ficou, não é, encantado, impressionado com essa história, até para incentivar a galera também, não é, a estudar. Claro que você é extremamente inteligente, mas super organizado também, super dedicado. Eu gostaria que vocês dessem um recado para o pessoal que está te assistindo. Então, o recado que eu tenho são dois. Primeiro é você estar com qualidade, não com quantidade. Por exemplo, 3 horas de estudo podem render mais do que 8 horas de estudo, se estudadas da forma correta, né? E segunda coisa é o pessoal seguir o meu canal, Gabaritando Capipone, eu tô com a camisa aqui. Boa! Lá eu gravo vários vídeos legais que eu acho que podem ajudar, né, as pessoas. Já tem quantos inscritos lá, Caião? Quase 18 mil. Quase 18 mil. 18 mil? Rapaz, é sucesso, hein? Puxa vida. Fala um pouquinho sobre o seu canal. Você estava contando que você tira dúvida, como é que é? Ensina o pessoal? Eu gravo vários vídeos, né? Quando eu tenho tempo, final de semana eu sempre gravo 1 ou 2 vídeos. Aí eu passando ao longo da semana, nos meus vídeos eu resolvo questões do ITA, do IME, da EPICAR, ou do Enem também, às vezes eu gravo. E tem vídeos lá de teoria e também dúvidas que as pessoas mandam para mim, aí eu gravo lá um vídeo, né, ajudando elas. Você falou uma coisa aqui agora, Caio, que me chamou muito a atenção. Você disse o seguinte: o certo é estudar de forma correta. Às vezes 3 horas de estudos, não é? 3 horas valem mais do que 8 horas, por exemplo. Aí o pessoal em casa talvez pode ter falado, puxa vida, mas como seria essa forma correta de estudar? Tem alguma dica que você pode passar para o pessoal aqui? Então, uma dica que eu falo muito é você deixar o celular em outro cômodo, assim. Se tiver no quarto, deixa o celular na sala, porque o celular desconcentra bastante, né? Nossa, se o celular demais. toca ali, você já quer pegar para ler a mensagem, né? Então isso atrapalha muito o estudo. E também você ter prazer naquilo ali que você está estudando, não estudar se preocupando, já passaram 3 horas, já está na hora de parar. Não, estuda com prazer ali, né? Vai estudando. Isso ajuda bastante, né? Você ter um melhor desempenho e aprender mais a matéria. Cara, a matemática, na verdade, nunca foi meu forte, muito pelo contrário, né? Tanto que eu fiz jornalismo, eu sempre fui melhor em humanas, né? Português, história, enfim. Mas tem uma fórmula, não sei nem se existe ainda, que era o Bhaskara. Tem ainda? E era o delta, que era... olha só. E eu lembro que era B ao quadrado menos 4AC. É isso ainda? Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Olha só, cara, eu nunca esqueci. Agora eu fiquei feliz, hein? Puxa vida, valeu a pena, então. Bom, gente, muito legal o papo aí. Parabéns, não é, por tudo que você tem conquistado. A mamãe tá super orgulhosa ali, não é? Com certeza. E aí, vamos fazer uma aposta aqui, então. Você acha que o seu filho vai ser médico ou juiz federal? Médico, com certeza. Ah lá, hein, Caio? Eu vou convencer ele ainda. Dependendo de como ela me tratar até a faculdade, eu posso pensar direitinho na medicina. Bom, quando que você descobriu que o Caio ele era superdotado? Como que foi isso? Com que idade? Desde pequenininho, ele começou a ler e escrever muito cedo, né? Com 3 anos ele já sabia as palavras, né? Então, assim, com 5 a 6 anos, quando ele estava no primeiro ano, aonde que eu vi na escola que as crianças saíram, todas, né, no último dia de aula, saíram com a camisa, escrita o nome, porque lá em Três Rios tem esse costume, no último dia de aula sai com o nomezinho das crianças. E saíram, aí minha mãe falou comigo, falou, nossa, o Caio que escreveu nas camisas de todo mundo. Eu falei, mas as crianças não escrevem? Não, só a letrinha do nome, né? Aí nós procuramos a escola, né, e procuramos o Kumon também na época, que a orientadora, falou comigo na hora, falou, olha, ele é muito diferente. Aí procuramos uma neuropsicóloga,
né, que fez o teste dele de QI e constatou, né, que ele era superdotado. Aí ele avançou 3 anos de série na escola. E como foi para você, Caio, essa descoberta? Então, eu era muito pequeno na época, né? Eu não lembro muito bem o que aconteceu, né, pra ser sincero, mas foi, assim, uma coisa nova, né, pra mim, lá de série e tal, mas eu lidei muito bem com isso. É, muito legal, muito bacana. Bom, eu vou falar pro pessoal também o seu canal no YouTube. O pessoal que presta concurso público também acessa lá? Sim. Todo mundo, vestibular, concurso público, no colégio. Sim, o canal pode ajudar de qualquer forma aí. Tem questão até do ITA. Sim. Olha só, rapaz. Olimpíadas internacionais. Olimpíadas internacionais? O Caio já é medalhista de 2 Olimpíadas internacionais, 2 ouros. Ah, é? Conta pra gente, Caio. Então, as duas foram ano passado, né? A primeira foi no início do ano, que é a Olimpíada de Maio, que é uma Olimpíada do Brasil e da América Latina, com Portugal e Espanha, 12 países ao todo. E aí eu consegui ser medalhista de ouro, conseguindo a maior nota da competição e o único ouro do Brasil. E a outra foi a UMOP, que é a Olimpíada de Matemática Online em português, que foi Brasil, Portugal e São Tomé e Príncipe. E aí eu consegui ser ouro gabaritando a prova. Você fala inglês ou não? Sim, falo. Fluente? Aham. Lê em inglês tudo? Sim. Alguma outra língua? No momento só inglês, mas eu pretendo ano que vem estudar espanhol e francês. É isso aí. Muito bom, adorei o papo. Gostei demais de conhecer vocês, viu? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela entrevista e sucesso cada vez mais. Obrigada, vocês também. Valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você sabe, né? Eu tô sempre de olho na educação. Tchau. Entrevista, sem sombra de dúvidas, muito interessante, né? Do André Aranha aí com o Caio Tempone, com a mãe ao lado também. É sempre interessante para a gente poder acompanhar. Olha só, últimas informações aqui para a gente poder encerrar o nosso Câmara Notícia sobre vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campinas aplicou no último sábado 839 doses contra a gripe, vírus influenza, para as pessoas com 80 anos ou mais, e 3.502 doses contra a Covid-19. 1.148 foram de primeira e segunda doses e 2.354 doses adicionais. Foram 20 centros de saúde que ficaram abertos desde as 8 horas da manhã. E ontem, no domingo, o governador João Dória anunciou a aplicação da 4ª dose da vacina de Covid-19 para as pessoas acima de 60 anos. Neste momento, acima dos 80. E ontem anunciou, então, acima de 60 anos. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico de São Paulo e começa no dia 5 de abril em todo o estado. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, na terça-feira, ao meio-dia, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.